a realidade que nós estamos sendo desafiados, por que fé tem que entrar no nosso coração? Porque nós precisamos ajustar a nossa vida das decisões do ilimitado, amém? Tirar do limitado, do não tem, não posso. E é interessante como o profeta visitou a viúva e diz, acabou, é a última refeição, eu vou morrer. Acabou o prazo, não posso mais. Eu não tenho filho, não tenho marido, eu estou velho. Lembra? Abraão, Sara, dizia, eu estou velho, não tem mais como acontecer. Ele falou assim, como assim? Não haverá impossíveis em tudo que Deus faz o que Ele quer. Amém. Quem botou limites na nossa vida? O homem botou limites. Se não acontecer isso até tal idade, não tem mais. Se acontecer isso é porque não pode. Se acontecer isso é porque não dá. Se acontecer, quando Deus diz assim, eu é que sei que plano tenho a teu respeito. Tudo é possível. Amém? Amém? Vocês estão aí presentes? Tudo é possível. Eu não tenho marido, então não dá para ter filho, não pode acontecer, os propósitos de Deus não vão se manifestar, porque eu tenho uma situação assim, eu não tenho aquilo, eu estou aqui, e Deus diz assim, pessoal, é o seguinte, é Deus, se Deus está na equação, tudo é possível. Amém? O pecado entrou no mundo, corrompeu a nossa maneira de viver, e nós agora, a morte entrou. Então guarda isso, a morte entrou significa as coisas vão terminam, não tem possibilidade, um dia acaba, é impossível, todo mundo vai viver com essa realidade, e Deus veio restaurar uma realidade. Vocês vão viver eternamente, é uma fonte inesgotável, existe vida. E Ele fala algo interessante, que Ele diz, as minhas misericórdias de manhã, cedo, a cada manhã, elas se renovam, elas não têm fim. Amém? Nós cantamos hoje. Novas são cada manhã. As misericórdias do Senhor não têm fim. Então guarda, tenta pensar. Meu irmão, nós temos dificuldade de pensar isso. A nossa mente limitada, ela não consegue. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude nessa manhã. Não tem fim. Amém? É ilimitado. Então, Atos 14, e eu vou começar lendo esse texto que Deus nos deu domingo passado. Eu quero partir daí e nós irmos navegando. Atos 14, versículo 27. Deus formou o mundo do nada. Ele pode fazer qualquer coisa do nada, mas eu não tenho nada. Ele formou o mundo do nada. Amém? Mas eu não tenho perspectiva, eu não tenho situação. Amém? Uma das coisas interessantes é quando parece que não tem nada, daqui a pouco surge algo do nada. De onde veio isso? Amém? De onde veio essa ideia? Amém? De onde veio esse... Amém? E você fica surpreso, assim, amém? Como Deus continua sendo capaz de criar, amém? Deus continua sendo capaz de criar. Então, Atos 14, Paulo está falando assim para a igreja, e ele diz assim, ele prega o evangelho, e ele chega a tal cidade, no versículo 27, ali chegados, reunida a igreja, eles relataram quantas coisas Deus fizera com eles e como abriram aos gentios a porta da fé. Então, domingo passado nós começamos a trabalhar com esse assunto como se uma oportunidade se abriu também para os gentios, porque isso era algo que Deus tinha aberto, uma porta para Abraão. Abraão diz, Deus visitou Abraão, Deus visitou, você sabe, ele visitou várias pessoas ao longo da história, onde ele interrompeu o curso dessas pessoas e disse assim, eu vou dar uma oportunidade de você viver diferente, confia em mim e é uma nova maneira de viver, ok?
Então Deus abriu a porta da fé, ele está dizendo assim, Deus abriu esse privilégio para os gentios também. Amém? Ele estava relatando como Deus abriu uma porta. E meu irmão, quando Deus abre uma porta, Ele dá uma oportunidade, Ele está nos convidando da mesma maneira que Ele convidou Abraão, quando Ele disse assim, Abraão, amém? Deus entrou na vida de Abraão. Teve um determinado dia que Deus falou com ele, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, larga o que tu tem, faz isso aqui, vai para uma terra que eu vou te mostrar. E Deus, amém, e Abraão, amém, Deus falou com Abraão, ele não falou com Sara. Sara, é o seguinte, ó, eu vi uma voz, parecido com aquele filme, O Campo dos Sonhos, eu vi uma voz, tu está dormindo pouco, tu está assim, o que é? Não, uma voz, estava ali, uma voz que dizia para mim, sai da terra, larga. E não é uma coisa assim, seja mais querido com tua esposa. Eu vi uma voz. Amém? Nós somos amém? Isso é básico, você não precisa ouvir uma voz, obedece, seja querido com a tua esposa. Não murmura, você não precisa ouvir uma voz para isso. Só obedece. Amém? Mas ele ouviu uma voz do céu que diz, larga o que você tem, sai, uma mudança radical e vem para uma terra que eu vou te mostrar, eu vou te abençoar, as nações da terra vão ser abençoadas de ti, os que te abençoarem vão ser abençoados, se tu uma bênção. Ou seja, uma nova maneira de viver. Você não pode viver pela fé e viver pelo teu braço. Amém? Você vai ter que escolher. Amém? Cada manhã você vai ter que escolher, eu vou viver por essa lógica que Deus tem, eu vou viver igual o mundo vive. Amém? E meus irmãos, é importante nós lembrar, nós fomos totalmente contaminados pelo sistema, a única coisa que nós fizemos, que é uma coisa gloriosa, amém? Deus falou conosco, nós somos salvos dos nossos pecados, mas agora nós vamos viver como a gente continua achando que deve viver. Não, a nós foi aberta a porta da fé, que é a maneira de viver de cima para baixo, não de baixo para baixo, amém? É seguir a voz do Supremo Criador e uma oportunidade de você dizer assim, eu sei o plano que eu tenho para vocês, eu vou dizer o que vocês têm que fazer, vocês me obedecem e vocês vão ser abençoados, prósperos. Amém? Se atentamente ouvirem a minha voz, virão sobre ti e te alcançarão assim, 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 no campo, na cidade, nas vitórias, na enfermidade, todas as áreas da tua vida, com a única condição, ouve minha voz e obedece. Essa é a porta da fé que se abriu, Abraão pegou e disse assim, eu quero. E aí ele teve a oportunidade de dizer Sodoma e Gomorra, o rei veio, quem sabe tu fala assim, não, eu não quero nada que não venha de Deus, porque vocês daí vão dizer que eu enriqueci e tenha o dedo de vocês, eu não quero nada que tenha o dedo de vocês. Deus, eu tenho uma aliança com Deus, eu escolhi lá atrás, quando a porta se abriu, eu vou viver pela fé. E ele é o exemplo, tanto é verdade que nós somos instruídos e somos referenciados. Ele é o pai da fé, porque ele fez exatamente isso. E nós temos heróis da fé que resolveram fazer o seguinte. O mundo diz assim, Deus diz assim, eu estou vivendo com base no que Deus disse. Mas o risco disso é você não vai ser compreendido, você vai ser isso, tem isso, você... É uma porta que se abriu. Uma oportunidade. Amém? Meus irmãos, uma grande oportunidade veio a nós. O Evangelho foi pregado a nós, onde nós não precisamos viver no limite, no curso, na maldição, na fraqueza, na dor, nos problemas desse mundo, e uma porta se abriu e você agora pode viver de cima. Amém? Nem só de pão, da minha voz. E quando a Bíblia fala nem só de pão, nem só de tudo que é natural, vive, mas da minha voz. Amém? E Deus abriu a porta. Fé vem por ouvir a voz de Deus. Então, meu irmão, uma porta se abriu, meu irmão. Amém? Abraça ela. E o que nós precisamos aprender? Você entra por essa porta, você escolhe viver pela fé, você mantém vivendo pela fé e você completa vivendo pela fé. Você inicia na fé, você termina na fé. Você é fiel até o fim. Amém? É fiel até o fim. Andar pela fé, confiar em Deus, é do início ao fim. Você está aprendendo a viver agora nesse mundo de cima para baixo.
Então você precisa ouvir a voz de Deus, você precisa prestar atenção, você precisa reformular. Meu irmão, nós precisamos reformular a nossa vida. Salmo 143. Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu Filho. E ele saiu pregando o Evangelho e abrindo a oportunidade de dizer assim, eu tenho uma maneira nova de viver. Vinde a mim, todos estão cansados de viver nesse mundo, nessa lógica, na sua força, no seu braço, nas suas contas, amém? Nos seus limites e tudo mais. Vinde a mim, eu vou aliviar vocês e eu vou ensinar vocês o ritmo da graça. Eu vou ensinar vocês a operar de cima para baixo como eu opero. Eu só faço e falo o que eu vejo o Pai fazendo. Então, uma porta se abriu a nós, amém? Não fecha essa porta, amém? Porque ela abre, a gente inicia na fé e termina na fé. Quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Ou seja, você inicia na fé, mas você se acomoda e volta a viver no teu braço. O amor se esfriará de quase todos. O que nós estamos vendo? Nós iniciamos, é como Abraão. Abraão teve um início glorioso, e ele foi perseverante, ele foi, amém, resistente, ele foi forte, ele colocou todo o esforço da vida dele para agradar a Deus. E o esforço dele, o combate dele foi em todas as situações, de manhã, de tarde e de noite. Eu escolho Deus, eu escolho Deus, eu escolho Deus, eu escolho decidir sob o comando de Deus. E para isso você diz, eu preciso conhecer a Deus. Deus, o que eu faço nessa hora? Como eu respondo? Como eu reajo? É assim que você vive, até que isso se torne algo, você é experimentado em discernir o bem e o mal. Amém? Salmo 143, e aí nós fomos para esse salmo, eu creio que eu citei esse salmo há uns domingos atrás. Salmo 143, versículo 8. Faze-me ouvir pela manhã da tua graça. Ok? Então olha onde é que nós estamos indo. Deus, eu preciso, para mim viver essa caminhada de fé, eu preciso ouvir da tua graça de manhã cedo. Amém. Paulo escreve em Romanos, ele diz, tem que ser pela fé para que seja segundo a graça. Se você quer ser abençoado por Deus, onde não tem nenhum esforço teu, tem que ser pela fé. Então, o que acontece? Deus, eu preciso ouvir a tua voz todas as manhãs. Me faz ouvir desse teu plano, dessa tua lógica. Amém? Me faz ouvir. Faz com que eu entenda, Deus, graça, misericórdia, amor. Amém. Então, o salmista está pedindo, Deus, quando eu acordar, a primeira coisa que eu quero ouvir, o quanto tu me ama, que as misericórdias se renovadas. Amém. Que tudo é possível que crê, que a graça de Deus está disponível e abundante, que tu me amas e as tuas misericórdias se renovar, porque eu quero viver da tua graça, amém. Eu quero viver do teu favor, amém. Quando você acorda de manhã, a primeira coisa que você pega, puxa as notícias e você vê, amém, as 2 torres sendo explodidas. Amém, isso aconteceu em 11 de setembro. Amém, acho que um dos meus filhos ainda não tinham todos ainda naquela época, estavam vendo televisão e aí interrompeu a imagem e apareceu alguém falou bem na hora que estavam explodindo as torres gêmeas nos Estados Unidos. E você olha e diz assim, amém, o medo entrou no mundo, o terror, o que está acontecendo? E aí você tem a opção de olhar aquilo, dizer assim, Deus, faz-me ouvir a tua graça, Deus, faz-me ouvir do teu amor. Você pode acordar de manhã e checar a tua conta bancária. Você pode ouvir das crises, você pode lembrar dos problemas que estão ao teu redor, e só mesmo de Deus. A primeira coisa que eu preciso saber para funcionar nessa terra, para
operar pela fé, eu preciso ouvir do teu amor, eu preciso ouvir da tua graça, eu preciso ouvir, oh Deus, quanto tu me ama, o plano que tu tem para a minha vida. É a primeira coisa que eu preciso saber, eu preciso acordar de manhã e dizer, eu te amo, meu filho, eu tenho um plano para a tua vida, as misericórdias do Senhor são renovadas, o amor de Deus. E meu irmão, a palavra misericórdia significa, em algumas traduções inclusive uso, é o amor de Deus que nunca falha. O que eu preciso saber de manhã, a primeira coisa, é ter a revelação do amor de Deus que nunca falha. Ou seja, você acorda de manhã e diz assim, meu filho, não te preocupa, está comigo. Ouve a minha voz, me obedece e o teu dia vai ser uma bênção. É isso que você precisa ouvir. O amor de Deus que nunca falha. Faze-me ouvir. Pela manhã. Meu irmão, o que você define no primeiro momento do teu dia é como as coisas vão acontecer no teu dia. O que você faz nas primeiras horas, aponta e mira o teu dia e começa o teu dia, é o que você vai ter durante o teu dia. Se você acorda de manhã, a primeira palavra que sai da tua boca, amém? E blá, 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 o que você está? Você está semeando, blá, 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 você está semeando problema no teu dia. Sinal de maturidade, eu acredito que nós vimos domingo passado, 1 Coríntios 13, fala do amor de Deus, do amor de Deus, do amor de Deus, e aí ele diz assim, aqueles são exercitados no amor, quando eu era criança, e no mesmo texto, eu falava, sentia e pensava como menino. Quando eu cheguei a ser homem, eu penso, falo e sinto o amor de Deus. Eu fui afetado, eu fui contaminado, eu fui transformado, eu fui exercitado, eu fui alimentado, eu fui alcançado. O amor de Deus é derramado no meu espírito pelo Espírito Santo de Deus e eu fui avivado, transformado, inundado pelo amor de Deus ao ponto de agora eu falo, penso o amor de Deus. E o que isso significa? Amém. Se Deus me ama, eu não tenho nada que temer. Deus vai me cobrir. Amém. E a tua fala tem que ser afetada pelo amor de Deus. Deus me ama. E é aí, meu irmão, que muda a nossa história. Se você depende de você mesmo, se eu não trabalhar, tudo vai. E aí você começa a ver, é difícil, é complicado, não dá, as coisas estão assim, as coisas estão complicadas. E você diz assim, só um pouquinho. Eu tenho um Deus que me ama, que diz, eu jamais vou te deixar, jamais vou te abandonar, não importa o que está acontecendo, Deus vai cuidar de mim, vai cuidar da minha casa, eu tenho uma aliança de amor com Deus. E é o seguinte, eu não posso falar que não vai dar, eu não posso falar que eu não consigo, eu não posso falar que está tudo ruim, eu só posso dizer assim, Deus, tu és bem-vindo a fazer o que tu fizeste na Maria. Do nada, eu não tenho nada, mas eu confio em ti. Amém. Você precisa de manhã começar o teu dia, eu não tenho, eu não sei, eu não consigo, mas eu confio no quê? Eu confio no teu amor por mim, porque é o amor de Deus que aparece de manhã, é o amor infalível de Deus, ele vem para você e você, as misericórdias do Senhor são novas. Amém. Elas não têm fim. Ou seja, cada manhã, que você acordar e se voltar para Deus, você vai ouvir de Deus. Eu te amo, tenho um plano para a tua vida e o que eu tenho para fazer, não faz ideia do que eu sou capaz de fazer. O que você faz? Você se exercita no amor de Deus. Todas as manhãs você tem que começar a acordar e se voltar para Deus. Acordar e se voltar para Deus. Acordar e se voltar. Sempre que você começa uma semana, começa um dia, começa o projeto, começa sabendo que Deus te ama, porque é Ele que vai te sustentar naquele projeto. Sempre. Você começa em Deus. Se você começa errado, se você não tiver revelação do amor de Deus, você vai ir na tua força. É complicado lidar com esse mundo na tua força, meu irmão.
todo o trabalho que você pega, a empresa que você administra, a expansão que você quer dar, o novo negócio que você quer fazer, a família que você quer constituir, o filho que você quer gerar, amém? Os planos que você tem, amém? De qualquer coisa na tua vida, resumida no dia que você acorda e diz assim, Deus, se o Senhor não edificar, se o Senhor não estiver comigo, eu vou, mas Deus diz, eu estou contigo, amém? Amém? O salmista está fazendo uma pergunta retórica, vamos dizer, se o Senhor não fizesse, não, mas eu disse, as minhas misericórdias, não, é só voltar para mim, vai ter sempre, que nunca vai terminar essa fonte. Todas as manhãs você pode vir e a graça de Deus está disponível para você. Por isso que Jesus diz, não te preocupa com o dia de amanhã, vive o dia de hoje, porque amanhã tu vai acordar e a primeira coisa que você faz, só que assim, a primeira coisa que você faz, vai na fonte. Você acorda e você bebe da fonte. Pela manhã, faze-me ouvir. Pela manhã, amém? Fala para o teu vizinho. Pela manhã, vizinho, amém? Pela manhã. Deus conserta o nosso dia. Amém? Se nós nos voltamos para Deus às 11 da manhã, Ele vai nos ajudar a redimir o nosso dia e ajustar ele. Mas, meu irmão, por que? Pensa bem, viver... Você, como bom brasileiro que nós somos, todos acordam às 4h30 da manhã, né? Não importa a hora que você acorde, o momento que você acordar. Por que viver qualquer minuto ou hora sem a graça de Deus? Amém? Não faz sentido nenhum para nós, porque uma porta se abriu para nós. Amém? Deus nos amou de tal maneira que diz assim, eu tenho uma maneira diferente de viver na terra. Amém? Muito mais gloriosa, amém, sobrenatural. Vem a mim, eu vou ensinar vocês a viver. Por que nós rejeitamos essa porta? E nós voltamos ao nosso esforço pessoal. Então tem uma tradução que diz que o amanhecer traga a revelação do teu amor infalível. Então nós estamos falando da manhã. Faz-me, Senhor, faz algo acontecer para que eu possa começar amanhã com a revelação do teu amor. Amém. Ele é um pedido, porque se Deus não fizer, amém, se Deus não fizer. Ele está orando, Deus, de manhã cedo. Então você não sabe se ele está orando de manhã ou de noite, ok? Se Deus, eu vou dormir, tá? Mas eu vou dormir em paz, porque eu confio em Ti que amanhã vai ter graça, amém? É isso? Tem uma tradução que diz assim, se tu me acordar amanhã com o som da tua voz de amor infalível, então eu vou dormir tranquilo. Amém. Você percebe? Esse é o salmista diz. Eu confio em Ti, mas assim, eu vou dormir em paz. Deus, eu não sei como eu vou me livrar dessa situação. Deus, é impossível, o mundo está difícil de viver. Eu não sei como eu vou lidar com essa situação. E quanto mais você vive, mais você cresce, mais responsabilidade você tem. Amém? Se você tem um pingo de luz e de paz na tua vida, as pessoas vão montar em cima de você e vão sugar de você. Então, o que acontece? Se você tem um pouquinho de sabedoria, as pessoas vão sugar. Se você é abençoado, as pessoas vão sentar em cima. Amém? Porque é natural, porque amém, as pessoas estão carentes. Então, o salmista está dizendo, Deus, muito obrigado pelo dia que Tu me deu. Então, como você termina o teu dia? Com ações de graça. Deus, muito obrigado, porque Tu me guardou, me sustentou, me cobriu, me ajudou, me deu força e eu estou... Um dia terminou. Deus, eu, em paz, eu vou me deitar, porque eu sei que Tu podes me fazer repousar seguro, porque eu estou crendo que amanhã de manhã, se eu acordar e Tu me der a graça de viver, vai ter uma fonte nova e Tu vai estar falando comigo e o que eu precisar ter vai vir para mim. Então, por isso que eu vou descansar. Porque se você
não sabe que Deus vai vir sobre a tua vida, você vai dormir estressado. Você vai dormir preocupado e você vai dormir já planejando, já cuida porque eu já vou ter que fazer assim, já faz algo porque amanhã não vai ter. Ou seja, nós não estamos dormindo, nós não estamos descansando, nós estamos estressados e ansiosos porque nós não estamos conseguindo iniciar e terminar, iniciar e terminar, iniciar e terminar. E meu irmão, Deus está nos ensinando, é que nem um maná no deserto. Vai ter maná de manhã, come, amanhã não vai ter, porque vai ter 2 dias, então eu vou dar 2. Ele está nos ensinando a saber, não te preocupa com o dia de amanhã, não te preocupa com o dia de amanhã, amanhã trará os seus cuidados. Ouve a minha voz. Então Deus nos deu um dia para dizer, você anuncia de manhã, o salmista, Salmo 92 diz, bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua bondade e durante a noite a tua fidelidade. Amém? De manhã a tua bondade, à noite a tua fidelidade. Então, como você faz? De manhã, você está crendo que Deus vai visitar você. Que cada manhã me traga uma palavra do teu amor infalível. Cada manhã, meu irmão. Amém? Então, eu queria que a gente fosse indo nessa direção, nessa manhã. Primeiro, o desafio que nós temos do que é ilimitado e do que é limitado. E eu queria colocar o amor de Deus como é ilimitado por nós. Então, o que Deus amou o mundo de tal maneira, nos deu seu Filho, e Ele diz, se Deus deu seu Filho, não nos dará com Ele todas as coisas. Ele está dizendo assim, se você recebeu o Filho e recebeu o amor de Deus e continuar abrindo teu coração, amém, só a eternidade vai dizer o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Amém? Então, o convite do nosso Deus é o seguinte, o pecado corrompeu a nossa mente. Eu não consigo, eu não posso, acabou, vai acabar, não tem. E isso monta a nossa lógica de viver, como nós decidimos, o que nós fazemos, como nós projetamos, como nós utilizamos os nossos recursos, como você poupa. E Deus diz assim, eu abri uma porta nova. Vocês vão viver de cima para baixo. Vocês vão viver da minha força e do meu poder, do que é ilimitado, do meu amor por vocês, da minha graça por vocês, ilimitado. Então nós temos que ajustar esse coração. Amém? Então, Efésios 3. Não tem, não vai ter, talvez não tenha, será que vai ter? Eu não consigo, eu não posso. O jovem se cansa, se fatiga, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Ou seja, Ele está nos apontando assim, tudo que vocês pensam de limitado, que não tem, é porque o pecado entrou no mundo. Se vocês se renderem a minha palavra e se arrependerem, eu estou introduzindo a vocês uma vida abundante, ilimitada, eterna, que há de jorrar para a vida eterna. Amém? Então, Paulo está escrevendo à igreja em Éfeso e dizendo assim, eu me ponho de joelhos, versículo 14, diante do meu Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza de sua glória, amém, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades,
seja de cima para baixo. É lá de onde sempre tem, nunca vai faltar. De lá Ele quer suprir você. Daí Ele está orando para que de lá Ele conceda para vocês que vocês sejam fortalecidos no homem interior, mediante o seu Espírito, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando alicerçados e arraigados nesse amor de Deus. Então Ele está pedindo, da onde vem recursos limitados, da onde vem força, de onde vem renovo, de onde vem milagres. Amém. Deus opera fruto do seu amor. O poder de Deus se manifesta a favor daqueles que Ele ama. Amém. Amém? Milagres são uma manifestação do amor de Deus. Poder é uma manifestação do amor de Deus. Sabedoria é uma manifestação do amor de Deus. Graça, força, renovo, cura, é Deus no seu amor vindo até nós. E Ele faz o que Ele quer, amém? Porque Ele nos ama. Amém. Então Ele está dizendo assim, vocês precisam ser fortalecidos por essa fé. O que Ele está dizendo? Vocês precisam exercitar a fé no amor de Deus, todo dia. Fortalecidos, exercitados. Amém. Coloca um esforço, Deus ajuda a eles, está em revelação. E o salmista está dizendo, Senhor, me ajuda, me faz ouvir do teu amor e me dá graça para crer. Amém. Continuamente, para mim, eu quero crescer nessa reação. O amor de Deus não tem fim, eu creio. O amor de Deus não tem fim, eu creio, Deus. O amor de Deus não tem fim, ao ponto de afetar o meu pensamento, a minha lógica e as decisões da minha vida que eu falo. Onde você diz assim, a coisa está complicada, né, pastor? Mas Deus, amém. O que é difícil para Deus? Amém. Deus é fiel. Amém. Deus pode qualquer coisa. Vamos ver o que Deus tem preparado. Amém. Nessa hora. Amém. Isso é uma fala de fé. Amém. Porque é complicado, porque é difícil. A última vez que aconteceu isso, foi complicado. E ponto. No momento que ponto, é o que você pensa. Quando termina em complicado, difícil, limitado, é o que você pensa. Você precisa renovar isso. Você precisa terminar a tua frase. Amém. O nosso Deus é maravilhoso. Amém. Para Ele não tem problema nenhum. As coisas estão complicadas. Mas, na verdade, amém, não para Deus, para nós que nós somos limitados. Então é o seguinte, nós vamos orar e crer e pedir, Deus, me dá a graça de manter em fé nessa hora, porque eu creio em Ti. Amém. Amém. Você percebe que a tua fala é diferente. Amém? Então ele diz assim, e ele está dizendo assim, exercita a tua fé no amor de Deus, exercita a tua fé no amor de Deus. Pensa no amor de Deus, vive o amor de Deus, medita no amor de Deus. Deus te ama. Cada manhã, meu irmão, cada manhã. Quem é que toma um café cada manhã? Amém? Chega a ser um vício, chega a ser uma rotina. Acorda, a pessoa faz, amém, com o olho fechado, no automático. Ele aperta 3 botões, aperta aqui, joga aqui, 3 assim. Que benção. Amém. Tem que ser algo que é automático. Você acorda de manhã, você desce de joelho e diz, Deus, muito obrigado pelo teu amor. Amém. Poder sorver, como diz o meu avô. Amém. Meu avô dizia assim que sorver. Ele ficava assim. Lembra? Acordar de manhã, a bênção que é a porta que me abriu, que eu posso acordar de manhã e... Amém, sugar e receber do amor de Deus pelo Espírito de Deus, onde o amor de Deus quebra todo o jugo, as dores, e o que acontece, e eu começar a pensar como Deus pensa, não há nada impossível. Deus, como vai ser o teu dia? Meu dia vai ser uma bênção. Por que ele vai ser uma bênção? Porque eu fiz tudo certo? Não, eu nem deu tempo de fazer alguma coisa, porque recém acordei, porque eu fiz tudo errado, eu não posso? Não, também não tem. É pela graça de Deus. Amém, Deus disse, eu confiar no amor de Deus, se tu ouvir a minha voz, e aí o que você faz? Deus, no seu amor, Ele vai ver do nosso coração que você acredita nele e confia nele. Então Deus vai dizer durante o dia, fruto desse amor dele, Ele vai falar com você. Faz assim, faz assado. E aí Ele vai conduzir você. Amém. Então, o que nós precisamos? Nos exercitarmos a cada manhã. Cada manhã. Deus, Tuas misericórdias não tem fim, eu acordei. Amém. A fim
E aí, olha o que ele vai dizer. A fim que se você for fiel e exercitar a tua vida e trabalhar nessa direção, ou seja, eu vou ser um expert, eu vou crer, eu vou aprender, e eu quero ser exercitado no amor de Deus, para você começar a compreender a largura, aí você começa a ver, eu não sabia que isso também dava, que isso era possível, e você vai começar a entender a largura, comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que estamos por conhecer ainda o que realmente significa o amor de Deus por nós. Que excede teu entendimento, ou seja, você vai ter que se render, disse Deus, eu não consigo entender isso, mas Deus, eu me rendo a ti, cumpre em mim os teus propósitos. Como disse Maria, não adianta me explicar como é que tu vai fazer, Deus. Como vai nascer uma criança sem, né? Sabe como é, né, Deus? Você não sei, eu que criei esse negócio aí tudo. Eu só preciso de um vaso rendido, que crê em mim. Descerá sobre ti. Meu irmão, cada manhã o Espírito Santo está pronto a operar. Para fazer o que é impossível para o homem. Cada manhã. Cada manhã você tem que crer no sobrenatural de Deus. Cada manhã os milagres e o sobrenatural de Deus estão disponíveis. Porque uma porta se abriu e é assim que nós vivemos. Ah, mas pastor, milagre é uma coisa que a gente pode crer uma vez que outra, a cada 5 anos a gente conta. Não. Milagre da bênção, de andar com Deus, todos os dias você pode. Tudo é um milagre. Ou você abraça essa realidade, tudo é um milagre quando você anda com Deus. Conhecer o amor de Cristo, que excede o entendimento. Então nós estamos falando, em algum momento você vai ter que se arrepender e se render. Porque a tua mente vai dizer, confio mais na minha lógica, eu vou fazer do meu jeito. Em algum momento você vai ter que se render. Para que você seja tomado da plenitude de Deus, amém. Tomando pé, amém. Ora, estou falando do amor de Deus. E agora ele está dizendo, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Então, o que ele está dizendo? Se você escolher o caminho de crer no amor de Deus pela tua vida, você começa a ter acesso ao poder de Deus. É o único meio, amém. Está falando de amor, mas está falando de poder. Está falando do amor de Deus. Deus me ama. Amém? E aí você acorda de manhã e diz, Deus, eu preciso que tu me faça entender, me faça ouvir, me faça compreender o teu amor. Quanto maior a revelação do amor de Deus, maior a nossa fé. Ok? Por isso que a Bíblia fala, fé opera pelo amor. Quanto maior, o que ele está dizendo? Você está colocando a tua confiança num Deus que te ama, jamais vai te deixar, jamais vai te abandonar. Ele pode qualquer coisa, Ele pode o que Ele quiser. Ele diz, confia em mim. Então, quanto maior a revelação, quanto mais você acordar de manhã e render o teu coração e dizer, Senhor, me faz ouvir, Deus, do teu amor. Deus, me fala do teu amor, Deus. Amém. E quando alguém está pregando o Evangelho, Deus, o meu coração está atento, porque o amor de Deus está inundando. Eu abro a Bíblia, eu acordo, eu leio. Deus, me faz ouvir do teu amor, porque quanto maior conhecimento, entendimento e revelação eu tenho do teu amor, mais fé vem. E aí, meu irmão, nada é impossível ao que crer. Então nós precisamos ser exercitados nisso. Amém? Cada manhã, meu irmão. Cada manhã. Fala para o teu vizinho, cada manhã. Se você deixa passar um dia, ok? Sabe o que acontece? Você começa a embotar. E aí você tem que correr atrás. Porque eu achei que era, mas não dá certo. Cada manhã.
Fala para um corredor. Fala para alguém que se exercita. Fala para alguém, jogador de futebol. Para um mês sem fazer isso, vai para o campo. Amém. Exercitados no amor de Deus. Amém. Você precisa desenvolver um novo músculo. Deus me ama e o amor dele é infalível, inegável, inquestionável por mim. Esse é o exercício da tua vida. Eu encontrei um homem que crê em mim. Amém. E que ele sabe que Deus vai cobrir ele. E ele exercita e cresce, desenvolve e vive o amor de Deus. Infinitamente mais. Amém. Outro conceito, nós não sabemos o que Deus pode fazer. O que Deus é capaz de fazer com o coração totalmente dele. E você começa a ver termos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus é capaz de fazer. Infinitamente mais. O que é isso? Ele está dizendo que essa fonte inesgotável, ela é eterna, ela não tem fim, ela não tem limite, e aonde vai dar isso? Amém. A eternidade está por mostrar onde vai dar isso. Amém. Porque nós não conseguimos conceber, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano o que Deus é capaz de fazer. Amém. O pecado limitou você. Amém. O pecado corrompeu, o pecado nos deixou, amém, nos deixou medrosos, cheios de dúvida, incrédulos, amém, tristes para baixo, porque tudo é complicado, tudo é difícil, nada dá certo. Quando Deus diz assim, uma porta se abriu, ele diz assim, confia em mim. Amém. Mateus, eu não tenho marido, confia em mim. Mas eu não tenho emprego, confia em mim. Mas eu não tenho, confia em mim. Mas eu não tenho, confia em mim. O meu QI não é alto, confia em mim. Mas eu não tenho isso, confia em mim. Mas eu não tenho, confia em mim. Amém? Mas eu estou velho, confia em mim. Sara, tu vai ter um filho daqui a um ano, confia em mim. Não, mas eu estou velho. Amém. Confia em mim. Confia em Deus, meu irmão. Tenha fé em Deus. E eu vou dizer de novo, encorajar os irmãos, no meio do caos que a gente vive, você acorda de manhã, tudo não dá, não pode, é complicado, é difícil, as pessoas fazem, amém, tudo é difícil. E você tem que escolher acordar de manhã e beber da fonte certa, meu irmão. Se você não acordar de manhã e já começar a planejar a tua vida, Deus, eu só vivi hoje porque tu foi fiel, eu estou crendo em ti que amanhã a fonte vai estar aberta, Deus. Porque a fonte vai estar aberta, eu vou descansar, Deus. E aí você dorme pela fé. Amém? Glória a Deus. Infinitamente mais pelo seu poder. Então nós estamos falando, e eu queria deixar essa frase, quanto mais revelação do amor de Deus você tiver, mais fé você vai ter e mais o poder de Deus pode se manifestar. Ok? Glória a Deus. Então vamos tentar concluir indo. Qual é o nosso desafio, meu irmão? É acreditar que alguém nos ama muito, e que esse amor nunca vai ter fim, e que é um amor incondicional e nunca termina. Amém. Esse é o nosso desafio. Amém? 1 Coríntios 13. Eu queria só destacar uma parte desse versículo. 1 Coríntios 13. Sabe que é o caminho mais excelente. Amém? É o caminho mais excelente de viver nessa terra. Essa é a porta que se abriu. Mãe, que grande bênção. Meu irmão, você precisa acordar de manhã. Deus, muito obrigado, porque a teu amor me alcançou, Deus. Amém. Que as boas novas, alguém pregou o evangelho para mim, Deus. Você não é melhor que o do lado. Não te ensoberbece e olha para os outros e acha que você é superior a Deus. Muito obrigado, porque você só tem o que você tem por amor de Deus. Ok? Então nós precisamos retreinar a nossa vida. Tudo é graça, é bondade e amor de Deus. Não tem nada a ver com você. Amém? Você responde a Deus. Então 1 Coríntios 13 fala do dom supremo, do amor de Deus. Ainda nada aproveita, nada vale, nada. Daí ele descreve como o amor opera. Amém?
paciente, benigno, não conduz. E aí tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Aí ele diz uma coisa: o amor jamais acaba. Amém. Você tem a oportunidade, num mundo limitado, restrito, complicado, é difícil, que cansa, que esgota. O que faz você cansar? Deus não se cansa. Você já parou para pensar? Pensa no seguinte: você vai fazer uma corrida, um exercício na academia, ou vai correr, aí chega ali na meia hora, 40 minutos, você está pedindo água, você está pedindo ar, amém? Você está pedindo, aí o calor está batendo, você está com carência de água, de ar, oxigênio. E Deus diz assim: eu poderia correr essas maratonas de vocês e nunca me cansar. Estou correndo até agora. Blá, 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 blá. Amém. Amém. Os que esperam no Senhor não se cansam. Amém. Deus está dizendo que Ele é ilimitado. Pensa nisso, meu irmão. Ele não se cansa. Amém. A gente acorda cansado. Amém. Não é verdade? Você acorda cansado. Por que você acorda cansado? Porque de alguma maneira nós não estamos tocando no descanso que Ele tem da fé. Então eu queria dizer algumas coisas práticas nessa manhã. A primeira é o seguinte: existe uma tendência, muitas vezes, de nós tentarmos achar uma resposta, um atalho no reino de Deus. Então algumas vezes as pessoas chegam para nós e dizem assim: você tem que mudar a tua dieta. Amém. Eu descobri uma dieta, tem que comer assim, 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 tomar o remédio tal, e fazer assim, tem um livro muito bom. Amém. Meu irmão, não dá conselho para ninguém que não seja, primeiro, você precisa de Deus. Porque você cria um hábito de achar. É que nem você diz assim: eu descobri um produto para emagrecer, que é moda hoje em dia, nas celebridades. Amém. Quando você descobre que a elite tem acesso a algo miraculoso, o que as pessoas mais simples olham, eu digo: Deus me deixou de lado. Não, Deus não deixou ninguém de lado, porque as respostas de Deus servem para todo mundo. A resposta do homem só alguns têm. Então, provavelmente, meu irmão, você não precisa desse negócio. Você precisa de Deus. E nós precisamos enfatizar, nós precisamos de Deus. O Evangelho é para todo mundo, não depende de dinheiro nem classe social que você vive. Amém? Nós precisamos parar com essa, graças a Deus, meu irmão, que tem um certo grupo de pessoas que têm acesso a plano de saúde. Eu não tenho. Meu irmão, o Evangelho é para todos, ele não faz acepção de pessoas. Nós criamos as limitações e dizemos: que pena, porque eu não tenho como os outros, eu fiquei de lado. E aí você questiona o amor de Deus. Deus nunca falou que a resposta estava no plano de saúde, a resposta está em ouvir a voz dele e beber da água de manhã cedo. Essa é a resposta que ele quer te dar. E quando você dá uma resposta, um tom incerto, dizer assim, mas você precisa também fazer isso, porque é importante, você está errando. A prioridade é buscar a fonte, Senhor, de manhã cedo, me faz ouvir do teu amor. Essa é a resposta para todos. Amém? Você precisa se atualizar nos investimentos desse mundo, porque nós precisamos ser sábios e nós precisamos investir corretamente, porque as coisas estão complicadas. Não, porque nem todo mundo tem dinheiro e nem todo mundo sabe investir, mas todo mundo pode dobrar o joelho e clamar pela graça de Deus. Amém? Você oferece o Evangelho, não adultera o Evangelho. Todos nós podemos acordar de manhã, dobrar nosso joelho: Deus, faz-me ouvir da tua graça a Deus, e eu vou confiar em ti. Amém? Amém? Na tua jornada com Deus, Deus vai te dar algumas dicas. Toma a erva tal, amém, chá de erva doce, que vai ser muito bom para a tua saúde. Mas não apresenta chá de erva doce como solução para as pessoas. Apresenta assim: eu
andei com Deus e Deus, na sua graça, me disse para mim, isso é para mim. A resposta para ti, dobra o teu joelho. Não sei se é para ti, isso é para mim. Amém? E nós estamos oferecendo solução para os outros que as pessoas não conseguem atingir. Elas não têm capacidade nem cabeça para fazer, mas todo mundo pode se dobrar diante de Deus. Então a resposta para todos nessa hora, meu irmão, hoje, se você ouvir a voz de Deus, amém, tudo o que você precisa, dobra o teu joelho, busca Deus. Porque senão nós vamos dizer assim, Deus abençoa fulano e tal, porque ele tem mais acesso, ele vem de família mais abastada. O que tem a ver isso com a bênção de Deus? Vem de família tal, ter isso aqui, ter saúde, não ter. Todos nós fomos inseridos na mesma condição para clamar a Deus e Deus tem solução para todos. Amém? Então a minha primeira coisa para nós lembrarmos, nós precisamos cuidar com a nossa boca quando nós estamos dizendo, é importante isso, a nossa ênfase tem sido um monte de coisas, soluções milagrosas, que eu descobri um livro tal, amém, que eu descobri um negócio que vai resolver, amém. Aí você oferece para a pessoa isso, sem ela estar dobrando o joelho, amém. Da onde? Cristo é a resposta para a humanidade. De você dobrar os teus joelhos e andar com Deus, Deus vai te dar dicas sobre o que está acontecendo. E aí é fruto do teu relacionamento. Amém? E se Deus disser, oferece isso para os outros, para você benção para os outros. Porque, meu irmão, Deus jamais vai dar uma solução e anunciar uma solução que as pessoas não podem. Mas é só o rico que pode comprar, é muito caro. Amém? O Evangelho é para todos. Cuidado com o que se fala por aí. Amém? Deus, faz-me ouvir da tua graça de manhã. Deus, e meu irmão, é assim que se faz mesmo. Deus, me dá a tua graça de eu poder ouvir, porque se o Senhor não fizer, é um pedido que você está orando. Deus, me faz ouvir dessa graça. Que cada manhã eu possa ser inundado e afetado por essa realidade. Amém? E eu vou viver dessa realidade. Segunda coisa que eu queria que você cuide, meu irmão. Cuida como você vai dormir de noite. Tudo que você não lida antes de dormir vai te atormentar durante a noite. É um espaço que você está dando para o diabo. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Acerta o que tem que acertar durante o dia. As pessoas estão dormindo expostas à operação das trevas. Se você dorme com amargura no coração, você fecha os teus olhinhos, a porta se fecha, e aí você só tem amanhã de manhã para consertar. É mais ou menos assim, tem esses famosos esses parques de entretenimento. Até tal hora, o último convidado tem que sair, e aí quando todo mundo sai, processo de limpeza, restauração, conserto. A madrugada acende, pega esses parques famosos, Disney e tudo mais. O que acontece? É como se um novo dia acontece, porque ele tem que acordar de manhã, quando o primeiro visitante chegar, ele tem que chegar ali limpo, não tem nada, lustroso, todo mundo alegre, todos os equipamentos têm que funcionar, então tem que revisar, tem que fazer de tudo. Amém. As lancherias têm que estar fresquinhas, as lojas têm que estar com tudo bonitinho. Então, ou seja, uma operação grande acontece naquele período. Imagina então agora essa operação grande acontecer quando uma gangue da Venezuela, estava passeando no parque, e o parque fechou e a gangue ficou dentro. Então tem a equipe de limpeza brigando com a gangue lá, que está atirada, amém, usando os negócios, sujando os banheiros, amém, usando os equipamentos, roubando as coisas, fazendo aquelas gangues. Amém.
E a pessoa de limpeza não consegue deixar pronto. Por quê? Porque eles foram permitidos de ficar ali dentro, sabendo do risco e do estrago. Você tem que esperar acordar de manhã para resolver. Amém. Com o limite da minha parábola, é isso que acontece no nosso sono. Você dá lugar, a Bíblia usa essa expressão, não deis lugar para o diabo, logo depois. Ele diz assim, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. É como se você, de alguma maneira, essa palavra no grego é topos, a mesma palavra usada para topografia, é um lugar geográfico, você dá um espaço para ele habitar, para ele operar. É por isso que você, antes de dormir, anunciar de manhã da sua bondade e durante a noite a sua fidelidade. O que você fala da fidelidade? Você diz para Deus, Deus, tu foi fiel no que tu prometeu, amém? Tu me desse um dia abençoado e eu termino a minha noite louvando a Deus, agradecendo a Deus pelo dia, pelo livramento, pela graça de Deus, e diz, perdoa Deus por essa situação, você limpa o teu coração e em paz você se deita. E o que acontece? Você entrega pela fé o teu dia, a tua noite, para Deus restaurar, mover, curar e abençoar. Amém? Nós estamos, de alguma maneira, brincando um pouco com esse ciclo que Deus criou. Acorda certo e dorme certo, meu irmão. Porque é exercitando essa lógica que você começa a acessar as coisas sobrenaturais de Deus. Amém. Como é que eu estou tentando ser prático, como é que eu me exercito no amor de Deus? Eu termino com as coisas que me incomodam, para mim eu dormir em paz, para mim acordar de manhã, sabe por quê? Senão você vai acordar de manhã com mau hálito da noite anterior. Da briga que você teve na noite anterior. Daquilo que você fez e não devia ter feito na noite anterior. E não lidou com Deus, e não colocou debaixo do sangue. Você acorda com mau hálito, e é isso que acontece, e vai dificultar você de ouvir da graça de Deus de manhã. Quando já comeram bastante alho na noite anterior, você acorda de manhã, o que é isso? Não lidou com o que você pensou, e meu irmão, com o que você entreteu, com o que você meditou, você não conseguiu terminar o teu dia e dizer assim, Deus, muito obrigado, porque a tua graça me sustentou. Eu cheguei até o final do dia porque tu é fiel, tu é bom. Eu te louvo. Deus, me perdoa, porque eu não consegui entender toda a tua graça e eu me irritei com o fulano de tal. Eu duvidei de ti nessa situação. Mas Deus, pela tua graça, tu me trouxe até aqui. Me perdoa, Deus, e eu perdoo, porque se eu não conseguir entender bem tudo, provavelmente os outros também não estão entendendo. Então eu também perdoo os outros e eu vou dormir em paz, crendo em ti, que amanhã de manhã a tua graça vai estar disponível de novo. E aí você começa a endireitar o teu dia, o teu físico, tua mente, teu coração, você exercita dessa maneira. Mais importante do que ir na academia, meu irmão. Mais importante do que fazer dieta. Mais importante do que trabalhar e ter um diploma e fazer, é ajustar a tua vida à lógica do reino. Vinde a mim os que estão cansados e anda na minha lógica, e eu vou aliviar vocês. Aprende de mim, é assim que você faz. Não dorme expondo o teu coração. Porque quando você está acordado, o diabo vem, você lida. Quando você está dormindo, a porta está fechada. Amém. Só quando acorda que você vai poder lidar com a situação. Você está vulnerável. Amém? Ok? E para a gente concluir, então nós vamos voltar para 2 Pedro 8, 2 Pedro 2, 1. Segunda Pedro
2 Pedro 1, versículo 8. Nós vamos concluir então. Graças a Deus, nós vamos ter a oportunidade de tomar ceia juntos. Nós vamos concluir dessa maneira. Começando no versículo 3, 2 Pedro 1, 13. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Amém. Tudo está disponível. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas. Uma porta se abriu. As suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas os torneis co-participantes da natureza divina. Deus está nos transformando, amém? Andando com Ele, tornarmos como Ele é. Livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, então Ele está dizendo assim, Deus está renovando a tua mente, está transformando você. E você precisa aplicar toda a tua fé e a tua virtude e o teu esforço para você reajustar a tua maneira de viver nessa terra. E aí, como Ele disse, por isso, reunindo toda a vossa diligência, Ele está dizendo, tudo que você pode, todo o teu esforço, junto com a tua fé. E Ele está dizendo, desenvolve essas características, a virtude. Em algumas traduções diz assim, excelência moral. Amém. Desenvolve isso. Desenvolve, amém, o conhecimento de Deus. O domínio próprio tem que, amém, essas coisas que você faz de manhã, de noite, obediência, você vai desenvolvendo o domínio próprio. A perseverança, a paciência aquela de você dizer Deus é fiel e Ele vai cumprir o que Ele prometeu. A piedade que você pode dizer que significa o temor de Deus. Desenvolve uma vida de temor de Deus. Com a piedade ou o temor de Deus, a fraternidade. Esse amor entre os irmãos, no sentido de que você está exercitando a tua vida abençoado para abençoar pessoas. E com a fraternidade, o amor. E acaba no amor de Deus. Amém? De novo, você acaba nesse ponto. Porque essas coisas existindo em vós, e em vós aumentando. Então, agora é a nossa parte. Então, eu queria concluir dizendo isso. Cabe a nós desenvolvermos e exercitarmos a nossa vida nessas virtudes também. E em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Essa é a maneira que você vai sobreviver nessa terra, meu irmão. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes, se você não se permitir moldar e ajustar segundo a lógica e o ritmo de Deus e como Deus faz, você vai se transformar, você está cego para o que está acontecendo nesse mundo. Vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Então, como eu citei, a nossa arrogância de não seguir a lógica de Deus e não crer no amor de Deus nos leva para esse estado de cegueira e de confusão. Amém. E ele diz assim, por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação. Dizem que a essas alturas do campeonato, nessa história, 30 milhões de pessoas se desviando da fé, abandonando a fé, esfriando na sua fé, por causa disso que nós estamos vivendo, do mundo. As pessoas abandonam a fé, as pessoas esfriam, as pessoas... Amém. Esse é um número impressionante. Jesus disse, ele vai encontrar fé na terra. Jesus estava alertando, dizendo, quando o Filho do Homem vier na terra, ele vai encontrar pessoas que creem no amor de Deus ainda, que continuam acordando de manhã cedo, dizendo, Deus, me faz ouvir da tua graça, Deus. Amém.
o amor se esfriará de quase todos. O que nós estamos vendo ao nosso redor, um esfriamento generalizado de devoção, de fé, de consagração, de amor, amém. Deus é tudo. Não só de boca, mas de vida, de escolhas, de decisão. Paulo alerta Timóteo, porque nos últimos tempos virão tempos difíceis, se cercarão de mestres, ouvindo coceira no ouvido, se desviarão da fé. E ele está dizendo, qual é a maneira de você viver e garantir que você não vai se desviar da fé? Amém. Cada dia, exerce a tua fé no amor de Deus. Amém. Confie nele. E nós precisamos ser alertados. Amém. Porque nós estamos vendo de maneira, amém, amém, de maneira grande, amém, as pessoas, amém, frias na sua devoção a Deus. Porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. O que nós queremos, meu irmão, é não só desfrutarmos da vida que Deus tem, mas embutido nisso é não tropeçar, amém, e não ser daqueles que esfriaram e abandonaram a fé. Pois desta maneira, ele está dizendo, desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os dias são maus e nós precisamos levar a sério a nossa fé em Deus. E uma das coisas fundamentais nesse exercício da nossa fé é nós tomarmos a ceia regularmente. Porque o que acontece é que nós somos lembrados a cada manhã, meu irmão, a cada manhã que você diz, Senhor, me faz ouvir do teu amor. Sabe o que você está dizendo? Primeira coisa que você vai ver é o quanto Ele pagou o preço na cruz por você. Você precisa ser lembrado que você tem um dia pela frente porque Ele pagou um preço alto pelos teus pecados. Essa é uma condição de nós andarmos alinhados e desfrutarmos da graça de Deus. Amém? É manter vivo no nosso coração a realidade que nós estamos aqui nessa terra porque Deus nos amou o mundo ao ponto de entregar Jesus. Amém?